Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores e mais silenciosos perigos que ameaçam o futuro das famílias cristãs. Não é uma crise externa, não é uma doença súbita, é um problema que cresce dentro de casa, alimentado pelo silêncio e pela procrastinação. A completa negligência com a aposentadoria. É sobre chegar aos 60 ou 70 anos, depois de uma vida inteira de trabalho, e perceber com pavor que não há nada, nenhum plano, nenhuma segurança, apenas a dependência e a incerteza. Agora, para você entender o impacto real e devastador que isso tem na vida de um casal, eu quero que você faça algo. Imagina a cena. Um casal da nossa igreja, ambos com 35 anos. Bons empregos, uma casa confortável, filhos saudáveis. Para todos os efeitos, eles eram a imagem de uma família abençoada e estável. Mas por baixo dessa fachada de normalidade, eles carregavam uma bomba relógio financeira. E o cronômetro estava a avançar rapidamente. Eles só não tinham coragem de olhar para o relógio. A vida deles era governada pela tirania do presente. O salário entrava e era distribuído entre as contas do mês, o supermercado, a escola das crianças. O que sobrava? O que sobrava era para a vida. Aquele jantar especial para quebrar a rotina, a subscrição de mais um serviço de streaming, a troca anual do telemóvel por um modelo mais novo, pequenos luxos que pareciam inofensivos. Eles não eram gastadores, veja bem, não tinham dívidas de cartão de crédito acumuladas. Eles eram simplesmente apressados. Viviam na pressa de aproveitar o agora, sem nenhum plano para o depois. A palavra aposentadoria era um fantasma que eles se recusavam a encarar. Até que, numa tarde de domingo, durante um almoço na casa de um amigo, a bomba explodiu. O amigo, um pouco mais velho, virou-se para eles de forma casual e perguntou: "E vocês, já começaram a pensar em como vai ser a vossa aposentadoria?" O silêncio que se instalou na mesa foi ensurdecedor. O irmão olhou para a irmã olhou para o chão. A pergunta simples expôs uma verdade que eles tentavam esconder de si mesmos. Eles não tinham uma resposta. Naquela noite, a paz da casa deles tinha desaparecido. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis que já tiveram. Pela primeira vez, eles abriram uma planilha, não para ver as contas do mês, mas para projetar o futuro. E o que eles viram foi o rosto do pavor. Se continuassem naquele ritmo, aos 65 anos, teriam uma poupança que não cobriria nem um ano das suas despesas básicas. A sua única fonte de rendimento seria a aposentadoria do governo. Eles pesquisaram o valor do teto da Previdência Social e o choque foi ainda maior. O valor mal pagaria o aluguer e as contas de saúde. Todo o padrão de vida que eles conheciam iria desmoronar. Naquele momento, eles perceberam a ilusão em que viviam. Achar que pagar as contas em dia era sinônimo de saúde financeira foi o maior erro deles. Estavam, na verdade, caminhando em câmera lenta em direção à pobreza na velhice. A angústia daquela noite foi o ponto de virada. Eles decidiram que não seriam vítimas das suas próprias omissões. Eles iriam lutar pelo futuro deles. Começaram uma busca frenética por respostas. Livros, vídeos, artigos. E foi no livro mais antigo e sábio de todos que eles encontraram a luz. Em meio à sua busca por estratégias financeiras, eles se depararam com um versículo em Provérbios que parecia ter sido escrito diretamente para eles. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado
caminha para a pobreza. Essa palavra, apressado, atingiu igual um raio. Eles eram os apressados, vivendo na pressa do momento, na pressa de consumir, na pressa de viver o hoje. E essa pressa estava pavimentando seu caminho para a pobreza futura. E a outra palavra, diligente, deu-lhes a chave. Eles entenderam que diligência não era apenas sobre trabalhar duro no emprego, era sobre ter um cuidado constante, meticuloso e perseverante com o futuro. Presta atenção, porque aqui é onde a vida deles, e talvez a sua, começa a mudar. A partir desse versículo, eles extraíram 3 segredos, 3 pilares que se tornaram o fundamento da sua nova vida financeira. O primeiro segredo que eles descobriram foi o poder da diligência consistente. Eles perceberam que não precisavam de uma mudança radical. Não precisavam cortar todos os prazeres da vida. Eles precisavam de consistência, de pequenas ações, repetidas incansavelmente todos os meses. A primeira decisão prática foi esta: antes de pagar qualquer conta, antes de ir ao supermercado, eles iam separar 10% de toda a renda familiar para uma conta de investimento, que eles apelidaram de conta do futuro. No início pareceu impossível. A mente deles dizia: mas esse dinheiro faz falta para as despesas. Mas eles trataram aqueles 10% como a conta mais importante de todas. A conta que eles estavam pagando a si mesmos no futuro. E para surpresa deles, eles conseguiram viver com os 90% restantes. Tiveram que fazer pequenos ajustes, cortar um ou outro luxo, mas descobriram que era perfeitamente possível. A consistência de fazer isso, mês após mês, começou a criar uma nova mentalidade. Aqui está a lição para você. A diligência consistente vence a intensidade esporádica. É melhor guardar R$100 todos os meses durante 30 anos do que guardar R$5.000 uma vez e nunca mais. Comece com o valor que você pode manter. Seja 5%, 10%, mas seja consistente. O segundo segredo foi o imperativo do planejamento estratégico. Eles rapidamente perceberam que ser diligente em guardar dinheiro não era suficiente. O versículo diz: os planos do dirigente. Eles não tinham um plano. O dinheiro estava a ser guardado, mas não estava a trabalhar para eles. Aqui, eles mergulharam no estudo. Aprenderam sobre a 8ª maravilha do mundo, os juros compostos. Entenderam que cada real que eles investiam poderia gerar filhotes, que por sua vez também gerariam mais filhotes. Eles criaram um plano simples. Dividiram seus investimentos em categorias de baixo, médio e alto risco. Começaram com o tesouro direto, que é seguro para construir a base. Depois, aos poucos, começaram a aportar em fundos de índice e em ações de empresas sólidas. O plano não era ficar rico da noite para o dia. O plano era fazer o dinheiro crescer de forma consistente, acima da inflação ao longo de décadas. Eles entenderam que o tempo, que antes parecia um inimigo, agora era o seu maior aliado. A lição para você é esta: não basta poupar, você precisa investir. Estude o básico, abra uma conta numa corretora, comece a fazer o seu dinheiro trabalhar tão duro quanto você trabalha por ele. Sem um plano, a sua diligência será em vão. Isso os levou ao terceiro e mais poderoso segredo: a necessidade de uma visão de abundância. O versículo termina com uma promessa: tendem à abundância. Eles se perguntaram: o que é abundância para nós? Se eles não soubessem para onde estavam a ir, qualquer caminho serviria. Eles se sentaram e escreveram, com detalhes, como seria a sua aposentadoria abundante. Não era sobre ter iates e mansões. Era sobre ter paz. Sobre poder pagar um bom plano de saúde sem se preocupar. Era sobre poder ajudar os filhos na entrada da faculdade.
sobre poder fazer aquela viagem missionária que sempre sonharam, sobre poder ser generoso na igreja sem olhar para o saldo bancário. Eles deram um propósito ao dinheiro. Essa visão de futuro tornou-se o combustível deles. Nos dias em que a vontade de gastar com algo supérfluo aparecia, eles olhavam para aquela folha de papel. E a visão da paz futura era sempre mais forte do que o desejo do prazer presente. Hoje, 5 anos se passaram desde aquela noite de pânico. Aquele casal da nossa igreja não está milionário, mas eles têm algo muito mais valioso. Eles têm paz. Eles já acumularam o equivalente a 2 anos inteiros dos seus salários na conta do futuro. Estão firmemente no caminho para uma aposentadoria tranquila e com propósito. Eles transformaram o medo em ação e a pressa em diligência. Essa jornada deles para assumir a responsabilidade pelo futuro se conecta de forma profunda com a história que eu contei no vídeo anterior. Lembra sobre a esposa que não queria ajudar os sogros? No vídeo, ela não queria ajudar os pais dele até que este versículo mudou tudo. Ambas as histórias falam sobre como um único versículo pode mudar nossa perspectiva sobre planejamento financeiro e responsabilidade familiar. Se você não viu, o link está na descrição e vai complementar perfeitamente o que aprendemos hoje. E por falar em decisões financeiras que moldam o futuro, prepare-se, no próximo vídeo a história ainda é mais intensa. Vou contar como Carlos arriscou o dinheiro da família num negócio, mas este princípio salvou tudo. É uma lição vital sobre como equilibrar fé e prudência ao tomar decisões de risco. Para não perder essa história transformadora, você precisa estar inscrito no canal e com o sininho ativado. Se esta história e estes 3 segredos de Provérbios ressoaram no seu coração, se você sentiu que esta mensagem é para você, então deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta palavra a chegar a outras famílias que podem estar caminhando silenciosamente para o mesmo precipício. E use os comentários para compartilhar. Com que idade você começou a pensar seriamente sobre isso? Ou talvez este seja o seu ponto de partida hoje. Sua honestidade pode ser o encorajamento que outra pessoa precisa para começar. E se o Espírito Santo colocou no seu coração o rosto de um amigo, um filho, um casal que precisa ouvir isso, não hesite, compartilhe este vídeo. Seja o amigo que faz a pergunta difícil, mas necessária, que pode mudar o futuro de alguém. Inscreva-se no canal porque a nossa missão aqui é essa: usar histórias reais e a sabedoria eterna da Palavra de Deus para construir uma vida de propósito, paz e prosperidade em todas as áreas. Sua aposentadoria abundante não começa quando você tiver mais dinheiro. Ela começa quando você tiver um plano. Ela começa hoje. Seja diligente, tenha um plano e alimente uma visão de abundância. Te aguardo no próximo vídeo.